Hoje nós estamos em um episódio do Pod Educando. Eu sou a Maria Clara, do Terceirão. Eu me chamo Vinícius, também sou do Terceirão. Nós estamos com a Lua, que é da nossa sala também. Vem cá, Lua. E também estamos com uma convidada muito especial, que é a Jo Ribamar. Atualmente ela é advogada, mas já passou por diversas áreas diversas áreas da vida e diversas áreas de atuação, né? Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória? Sim, boa tarde. A equipe Colégio Bovenuto já inicio parabenizando a atitude da escola, porque eu sempre acho que a comunicação é a arma de tudo. E vocês estão começando muito bem, desenrolados. E já me fizeram a primeira pergunta, que é para eu falar sobre a minha... Trajetória profissional. Minha trajetória. Bom, eu comecei na idade de vocês, com 17 anos. Sim. Meu primeiro trabalho foi num banco. A minha irmã já trabalhava em um banco e eu, doida para começar o meu primeiro emprego, ela ia inaugurar uma agência do banco na Beira-Mar, na minha cidade, que eu sou de Fortaleza, no Ceará, eu sou cearense. E aí ia inaugurar a agência do banco em Fortaleza. Na realidade, eu fui convidada para fazer um teste para trabalhar nessa agência, Sim. que era nova. E daí, em diante, fiz o teste, passei, e foi daí que eu entrei na área financeira. Comecei já atuando na área da recepção e depois fui crescendo. E nós sabemos que depois da área financeira, a senhora foi para a área de comunicação, né? E trabalhou na Rádio Vic FM. Assim, na área financeira, eu passei alguns anos da minha vida. Sim. Bom, uns bons anos, até o tempo de me casar, porque eu casei e vim embora para cá. Então, até aí, fiquei na área financeira, trabalhando em banco, onde tive vários desafios. Quando eu vim embora para cá, eu não vim transferida. Eu pedi demissão, vim embora. E aqui, eu tive a oportunidade de um dia estar na Rádio Vic, que eu assistia a programação, e uma amiga faltou na entrevista que ia dar, no programa dela, e pediu que eu substituísse falando de qualquer coisa para que o programa não saísse do ar, Sim. não ficasse fora do ar. E aí eu entrei, sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei muito de falar. E daí eu olhei mais ou menos o tema, eu disse, quer saber, eu posso falar do meu jeito? Pode. Então eu comecei a falar sobre assuntos que me diziam respeito, assuntos do qual eu tinha um conhecimento, e aí rolou bem e eu passei a gostar da situação e fiquei 2 anos na rádio fazendo esse programa e até mudar novamente a... Então, comparado à área financeira, você passou um período bem curto, né, na área de comunicação. Sim. E você tem alguma pergunta, Vini, sobre a área financeira? Eu gostaria de saber quais foram os seus desafios enfrentados ao iniciar na sua área financeira. Sim. Vários. Porque o primeiro, quando a gente entra no primeiro trabalho, você tem um holofote te olhando para ver se você trabalha bem, se você atende bem. E quando eu entrei no banco... Antigamente, banco era para entregar talão de cheque, banco era para extrato, você não tinha o celular para você olhar a sua conta, fazer transferência, não existia isso, você tinha que ir ao banco. Então, o banco era quase que um programa, uma praça, que todo mundo ia passear, se encontrar no banco. E daí, eu trabalhava na recepção, que é o começo de tudo. Só que eu olhava para a gerência e dizia, eu não vou ficar aqui, eu vou trabalhar na gerência. E daí, eu comecei a ajudar aos colegas que trabalhavam na gerência e fui me aprofundando como trabalhar com captação, enfim. O fato é que, com 1 ano, eu fui promovida e passei a ser gerente de captação da agência e foi aí fui crescendo. Esse foi um desafio grande, porque eu trabalhei nesse banco e esse banco, com o tempo, ele veio a sofrer uma intervenção. Intervenção, o banco parou, veio um interventor para fiscalizar e daí ele foi à falência. O que aconteceu? Eu fiquei desempregada no banco, porque estava em intervenção, mas estava sem trabalho. Como é que uma pessoa desempregada para arrumar um emprego, conseguir uma outra área que eu queria no banco, um outro espaço, ficava mais difícil. Até que consegui no Banco Sudameris Brasil, um grande banco que teve no passado, um banco de origem italiana. E daí fui fazer uma entrevista e falei para o gerente, ele disse, eu tenho uma vaga de recepcionista. Eu olhei e disse, recepcionista? Eu era gerente. E você é recepcionista, inclusive tem que usar aquele uniforme. Eu olhei para o uniforme, meu Deus, horroroso. Aí tinha saída. A vida é assim, a gente desce e a gente sobe. Tá bom. Só que tem um detalhe, eu falei para ele, se com 1 ano eu não for promovida, me demita, porque eu quero ser gerente. Aí ele disse, tá bom, então faça a sua parte. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar.
e daí foi o meu desafio. Com 8 meses eu fui promovida. Meu E aí Deus. fui para gerência e daí fiquei até conhecer meu marido, casar e sair do banco. E vim embora para cá e foi daí onde mudou a área. Então esse foi um grande desafio. E qual foi a situação mais desafiadora que você acabou enfrentando com o cliente? Como que você conseguiu resolver essa situação? Olha, desafios foram muitos. Mas eu tenho uma história que, quando eu comecei a trabalhar, eu muito tímida, entregando talão de cheques, ainda começando, estagiando para ir para a agência que ia inaugurar. Me chega um cliente assim, sabe, aquele tipo de pessoa, sei lá, grosseirona, chega e diz, eu quero meu talão, bem grosseiro. E aí, acho que a pessoa que estava com ele, não sei se esposa, falou alguma coisa, acho que do tipo, calma. E ele, eu quero agora, não sei o quê. Eu nunca tinha visto aquilo, eu olhei e falei assim para minha amiga, nossa, que homem estranho. E a mulher ouviu. E a mulher disse para ele, esse homem bateu no balcão. Aí eu estava lá, eu no meu jeito, fazendo meu talão para entregar para ele. Ele bateu no balcão, parou a agência. O que você disse comigo? Eu nem lembro as expressões que ele usou. Gente, eu queria morrer. Eu queria ter um buraco para eu ficar ali mesmo, nunca mais aparecer, de vergonha. A agência toda parada, todo mundo assim. Aí tinha um mezanino que ficava a gerência. O pessoal da gerência todo assim, digo, pronto, eu já estou na rua, mal entrei, já causei no banco, já estou demitida e não sabia para onde olhar. Eu saí e fui correndo para o banheiro chorar. Chorei. A minha irmã que trabalhava na agência foi lá, disse, olha, eu vou embora para casa, nunca mais eu volto. E fui embora. Ela disse, volte, que você vai trabalhar e vai continuar. Enfim, no final das contas, o que é que eu pensei? Voltei a trabalhar e o cliente um dia voltou na agência. Eu digo, agora eu vou atender o cliente. Pois não. Aí ele me conheceu. Eu quero isso. Pois não, vou pegar para o senhor agora. Então, quer dizer, esse foi um grande desafio, porque o meu coração tremia, minha mão, meu Deus, eu vou enfrentar aquele homem. Aí eu cheguei à conclusão que os desafios existem para a gente enfrentá-los. Se eu tivesse ido embora, realmente, com medo daquele cliente, eu tinha perdido tanto de coisa boa que foi ter ficado no banco e essa Sim. experiência é incrível, entendeu? E na época você era muito nova, né, para lidar com isso também. Então, era o meu a primeira primeiro emprego, eu tinha experiência. 17 anos. Eu só entrei no banco, eu era menor de idade, e só entrei porque era dezembro, eu fui contratada praticamente em dezembro e eu fazia 18 em fevereiro. Aham. Então, eu fui contratada mais ou menos por isso. Então, eu era tímida. Quer dizer, eu não tinha conhecimento de nada. Então, achei aquilo ali um absurdo. Mas, graças a Deus, venci. Que bom. Sim, faz parte da trajetória, né, profissional, Sim. saber lidar com seus desafios, né? Sim. Porque a gente encontra pessoas de todo tipo. A gente encontra pessoas simpáticas, a gente encontra pessoas que têm empatia, a gente encontra pessoas que têm antipatias, pessoas que às vezes existe uma expressão, geralmente uma linguagem popular que o povo diz, ai, fulano é mal amado. Não sei se é mal amado, não sei se é, mas às vezes tem pessoas que assim, já amanhece um bom dia e a gente tem que enfrentar, tem que atender. Eu tenho clientes, por exemplo, que senta, meu Deus do céu, quando sai, Jesus fica aquela aura negativa, sabe, da pessoa, não, nada tá bom, nada vai, nada... Mas é o jeito da pessoa, não somos nós que vamos... Mas a gente faz a nossa parte, né? Agora, focando um pouco na área de comunicação, né? Qual que era o tema do seu programa, assim? Meu programa era Conversando com o João Ribamar, o nome. Então, o que eu fazia? Como eu também não tinha experiência na área da comunicação, eu comecei a apresentar um programa sobre família. Eu sempre fui muito família. Eu sou muito temente a Deus e eu acho que a vida não funciona sem fé e sem família. Sim. Entendeu? A fé em primeiro lugar. E os seus consectários que vêm, que é exatamente a base que a gente tem, que é a nossa família. Então, eu começava muito a falar sobre isso. Então, eu pegava muito o evangelho do dia e começava a jogar na família, como é que poderia fazer. E fui fazendo esse programa e fui tendo audiência, gostei, sabe? Sim. Era uma coisa muito pessoal, eu entrevistava às vezes as pessoas, mas sempre voltado para esse lado. De família, o que achava da moral familiar, às vezes da falta da moral familiar, da hierarquia familiar, sabe? De Deus na família, de apresentar Deus às famílias. Muitas famílias se preocupam com a boa escola, se preocupam com, sei lá, com o material e esquece que a base é a religião. Sim. Seja qual for, todas levam um Deus só. Então, tem que ter essa base. Então, eu sempre gostei muito desse assunto. E foi daí o meu programa. Que legal, né? Eu digo que a fé e a família é como se fosse um motor pra gente. A gente gira em torno deles,
a gente vive à base deles. Eu acho isso muito importante e gostei do tema da sua rádio, né? De conseguir propagar essa fé e mostrar um lado bom, né? Para o pessoal que Sim. fosse seus espectadores. Sim, porque se você fala hoje em dia, trazendo para os dias atuais, se você falar de futebol, do show, da galera, da turma, todo mundo, quando você fala de fé, de Deus, lá e vem, meu Deus, lá e vem a Maria Clara falar aquele assunto, nossa, demais. Infelizmente é assim. Mas é o assunto que mais deve ser divulgado. Porque quanto mais fé você tem, mais você cresce. Porque nós estamos aqui graças a um Deus que nos olha e nos acompanha. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, a gente nunca... Duas coisas que nunca na vida a gente pode deixar de lado. A nossa fé e a nossa origem. Nosso pai, a nossa mãe. Ai, meu pai é chato. Pai é chato e mãe é chata porque fica dando freio. Por isso que o pai é chato e a mãe é chata. E os amigos não são, porque os amigos levam mesmo. Então, nem aí, quer mais é que vamos comigo e acabou. E o pai e a mãe estão ali para dar freio, para ensinar. Mas onde você está? E se você não tivesse um pai e a mãe que estivesse ali junto? Você ia ir para a aula na hora de uma chuva, como amanheceu hoje, uma chuvinha gostosa, vontade de ficar na cama? A mãe vai, acorda, vamos, senão vai chegar atrasado. Então, família é a base de tudo. Essa é a frase primordial para um lar feliz. Entendi, por isso que você escolheu também, né, falar sobre esse tema no seu programa. E falando no seu programa também, quais habilidades você considera essenciais para um bom comunicador? Ainda mais para nós que estamos, né, no ensino médio. Primeira coisa, você tem empatia. Quando você tem empatia, você se põe na situação do que está ao seu lado, na situação do próximo. Você tem que ter empatia com as pessoas. Você tem que ter cultura. Entendeu? Porque se você não tem cultura, aí é onde vem a base do estudo. Se você não tem cultura, você vai falar o quê? Eu vou falar sobre o futebol. Não entendo nada de futebol. Não tem argumento, eu não sei, né? não tem argumento nenhum. Também não entendo, mas sei pelo menos quem são os times. Alguma coisa, não sei quem jogou, quem não jogou, mas alguma coisa a gente acaba sabendo. Aí política. Eu odeio falar de política, eu não gosto. Não, de cada coisa a gente tem que... Você não precisa se aprofundar, porque não é a sua área, você não tem interesse. Mas sempre você tem que, então, para ser um bom comunicador, você tem que ter conhecimento geral, para que você não sabe o que é que vão lhe perguntar. Hoje eu estou aqui, por exemplo, tremendo. Vai que vocês perguntam alguma coisa que eu não vou saber responder. Mas estou aqui. Se errar, paciência, espero que não. Mas esse é o desafio da vida da gente, é esse. Entendeu? Sim. E falando sobre a área política, você tem alguma pergunta para ela, Vini? Eu queria saber o que te motivou a entrar nessa área, já que você começou com a rádio, né? Já aprimorou, vamos dizer, sua... Comunicação? Isso, comunicação, perfeito. Você usaria isso a favor na sua campanha? Sim. Eu fui candidata a vereadora aqui por Guarulhos 3 vezes. A primeira campanha foi um desafio, porque quando a gente é candidato a primeira vez, nossa, todo mundo que diz, vou votar em você, você diz, minha família também diz, você vai ali computando, não, eu voto demais, eu vou estourar, eu vou ganhar, nossa, vou ter muitos votos. Aí você vê que não. Você vê que por mais que você peça, por mais que você tenha um trabalho, as pessoas dizem que vota, e infelizmente a nossa cultura política no nosso país deixa muito a desejar. Sim, então, as pessoas estão aqui. Primeiro que as pessoas não têm o compromisso. São raras. E tem, que eu estou falando no geral, porque tem pessoas que têm seu compromisso com o candidato. E a pessoa diz, eu vou votar em você, Ju. Pronto. Aí vai chegar o outro e vai dizer, não, eu já me comprometi com a Ju e vou votar nela. Não é assim. Infelizmente, na grande maioria, eu vou votar em você. Aí vem o outro, põe uma placa na sua casa, aí vem o outro, também muda, e por aí vai. Sim. Então, as pessoas não têm compromisso. Então, acaba você fazendo uma campanha baseado em um trabalho que você não sabe se ele vai ser concreto realmente. Aquelas reuniões, tudo aquilo que você falou, porque as pessoas também se corrompem. A população reclama porque nós temos políticos corruptos. Nós temos políticos corruptos, muitos, mas tem muita gente boa. Muita gente boa. No geral, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, tem políticos bons. As pessoas se pegam só ao lado ruim. E quando aparece alguém que é bom, que também não quer negociar, que tantas pessoas não votam. Modéstia à parte. Eu fiz as minhas 3 campanhas. Não estou me considerando melhor do que ninguém, mas eu fui boa, porque eu disse, eu não negocio o voto. Eu vou na sua casa, conversava com a sua família, com os amigos que faziam reunião, todo mundo ali olhando para mim.
eu estou aqui para pedir o voto de vocês. Eu faço isso, meu trabalho é esse, eu sou assim. Conto toda a minha história para a pessoa saber o porquê que eu estou ali. Eu não caí de paraquedas. Sim. Tem um motivo. Mas as pessoas dizem, eu gostei muito de você, mas eu vou votar no fulano lá da minha rua, que ele tem uma padaria, é meu vizinho. Não desprezando ninguém. Sim. Mas o fulano da padaria, do banco, o banqueiro, o bancário, ele está preparado? Às vezes não está. E às vezes a pessoa quer votar porque, não, mas ele é legal, mas não é só de ser legal que se constrói uma base sólida política, não é isso, entendeu? Então, quer dizer, a política deixa a desejar nesse sentido. Então, as pessoas são corruptas por quê? Então, eu vou arrumar um emprego para você, ver se dá certo. E tem político que é assim, porque ele não tem argumento, ele não tem base, ele não tem cultura. Então, o que é que ele vai fazer? Negociar. Quando você entrar, vai ter isso, eu faço isso, e a pessoa vai se iludindo com aquilo. Sim. Então, eu caí fora porque eu vi que realmente não dá para... Se for para fazer negócio, eu estou fora. As pessoas têm que votar olhando no meu olho e dizer, eu votei na Jo porque eu confio nela. E aí eu vou encontrar com você lá na frente e não vou ter vergonha de dizer, ela tem meu voto porque confiou em mim. Mas o que te motivou a entrar nessa área? Eu fui Isso casada foi com porque um você marido... saiu. meu marido foi político. Sim. E daí foi político e ele... sempre teve ele atendia muita gente no escritório dele, era advogado também, e eu achava aquele sensacional. E quando eu casei com ele, ele já estava fora da política. Foi político muitos anos aqui em Guarulhos. Só que, nesse período, eu começava a ver e eu começava a atender também. E eu via que as pessoas tinham uma carência. Não só a carência da população como um todo, da cidade, a carência que eu digo da saúde, da educação, não, a carência pessoal. E aí eu dizia, às vezes a pessoa vem conversar com o fato de dizer, eu saí de casa, eu tomei um café com a minha vereadora. Tem gente que, nossa, aquilo faz a pessoa feliz. E aí eu comecei a bater papo com as pessoas. Então ele atendia o que ele quisia na área política, e eu ia para a área pessoal, eu comecei a conversar. E me empolguei com isso aí. Eu disse, quer saber que eu vou ser candidata? Aí ele falou, pela experiência, ele disse, cuidado, você vai ser candidata, aí todo mundo vai achar que o carro que você tem é assim, todo mundo vai achar que você é isso, que você é aquilo. Não tem problema, mas eu vou mostrar o meu trabalho. Começa a especular, né? E daí porque infelizmente depois que você é político, por causa da famosa corrupção, que é um câncer no nosso país, quando você compra um carro, ali o carro que o cara anda, o cara dele trabalha. Mas as pessoas acham que, dependendo da vida, porque também tem os que fazem a coisa errada, então dependendo da situação já acha que tem alguma coisa a ver. Então, resumindo, essa foi a minha volta para a política, foi em função desse contato com as pessoas. Porque o político, ele tem que ter esse sangue político. Ser político, você ter o sangue, você gostar de pessoas, gostar de gente, gostar de ouvir, você ter empatia com as pessoas, você querer ajudar, você querer se colocar no lugar do outro, entendeu? Você querer fazer pelo seu país, pelo seu município, pelo seu estado, dependendo de onde você queira prestar o seu trabalho na política. Seja como vereador, deputado, senador, presidente, por aí vai. Seja o que for, faça pelo seu país e não por você. Sim. Certo. Então, por exemplo, para ser um bom político, a pessoa precisaria ter empatia ao próximo, né? Ser caridoso, não pensar apenas no seu bem-estar, né? No seu bem-querer. Ele tem que fazer vontades não apenas dele, da população em geral, para que haja um âmbito saudável na sociedade, né? E por isso que é muito importante termos esse feedback seu para podermos ter políticos melhores, né? Nossos dias atuais. Ô, Vini, na Suécia, para você ter uma ideia, os deputados não têm salário, os deputados moram numas kitnetes, onde a roupa deles, quem lava são eles, na lavanderia em comum. Não é como é aqui, que tem Brasília, esse exorbitante mundo político, não desmerecendo, mas eu acho que não precisa tanto. A hora que você decide, você é médica, você decide ajudar o seu município, é porque você está bem com a sua profissão e você vai dar o seu trabalho. Sim. Sabe? A sua ajuda, entendeu? Como ser humano, como cidadã, para o seu país, para o seu município, o seu estado. Então, aqui não. Aqui você vai ser vereador, tá? Tem um salário. Onde é que está o erro? Eu vou ser vereador, eu vou ganhar X, vou ter um carro, vou ter gasolina. Infelizmente,
Muitos não sabem usar disso. Então, cria-se um status. Ah, e o deputado, como eu falei na Suécia, enquanto os de lá não tem nada, não tem salário, não tem nada, não tem despesa. Se precisar, claro, as despesas são cobertas, mas não tem salário. Então, quer dizer, ninguém entra na política porque para ganhar algum salário. Não, para se dar bem. Então, todo mundo está ali, cidadão comum, porque a política é isso, é a arte de viver com o bem comum, é a arte de viver pelo próximo, entendeu? Então, é nesse sentido que eu acho que a política deve ser reformada no nosso país. Mas é bem complicado e bem difícil. Falando disso, quais são, para você, né? Quais são as principais responsabilidades de um vereador, uma vereadora, e que você tem que trazer para si, assim? O vereador, a função do vereador é legislar, Sim. fazer leis. Leis para o bem comum do nosso município. E fiscalizar o executivo, que é o executivo, prefeito. Então, o vereador ele está ali criando leis, porque é a função dele, e ele tem que saber o que está acontecendo no executivo. Onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito, enfim, fiscalizar o executivo. Aí diz assim, eu votei no vereador tal, o vereador nem para colocar asfalto na rua, isso não é papel de vereador. Mas acontece que está faltando aqui um poste que tem que ir à luz, não sei quem falar com o vereador. Não, mas o vereador, pela posição dele, ele abre portas. Sim. Então, se eu sou vereadora e eu vou ligar para pedir um favor para alguém, e aí onde está, eu volto ao tempo que eu quis ser política, porque eu digo que eu vou usar muito da minha influência para ajudar quem precisa. Porque se eu puder ligar para o Colégio Bovenuto como vereadora e dizer, olha, então eu estou precisando assim, será que vocês podem ajudar? A gente vai ajudar o vereador, já que ele está tão disposto a ajudar a população, vamos ajudar, vamos dar duas bolsas integrais aqui para 2 alunos. Enfim, eu vou usar do meu prestígio para ajudar quem não tem vez, quem não tem voz, que é o povo. Sim. Entendeu? Então, esse é um papel de tamanha importância na vida do vereador, porque além dele fazer o seu papel de fato e de direito, que é legislar e fiscalizar o executivo, ele usar do seu cargo em função do próximo, mas não em função de si mesmo. Não para chegar no Colégio Bovenuto e levantar o peito, chegou a vereadora fulana de tal, ia ficar lá. Não, nada a ver, porque vereador, médico, advogado, bancário, professor, vendedor, feirante, todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus. Cada um dentro da área que escolheu e se preparou para isso. Sim. Eu sou uma simples doméstica. É importante a área da doméstica. Como ela ajuda a gente? Agora, ela não está em outra área porque ela não se preparou. Não é que eu seja melhor do que ela. Não, eu estudei para ser advogada. Ela não quis estudar e quis fazer aquilo ali. O importante é ser feliz e fazer um trabalho lícito e que lhe dê alegria e prazer. Sim, e esse ano é um ano eleitoral, né? O que você acha sobre o voto popular? O que a população tem que fazer para poder escolher um bom candidato? O voto popular é a própria fotografia da democracia. Sim. Porque uma democracia realmente é assim que funciona, com o voto popular. Temos que sair de casa e escolher o nosso candidato. Agora, temos que saber quem escolher. Outra coisa, temos que votar. E procurar saber quem é. Então, eu me simpatizei pela Jo Ribamar. Onde é a reunião dela? Eu quero conhecê-la. Eu quero... Enfim, você escolhe alguém. Nós vamos ter eleições para vereador e para prefeito. Sim. Veja quem são os candidatos a prefeito. Se você tem dúvida, procura alguém ligado à política e esclarece até você escolher o seu candidato. Uma vez você escolheu, você vai olhar o perfil dele, então é esse, tá bom. Aí você começa a passar para a família, para os seus amigos. Você vai numa reunião, chama um amigo. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Vereador, Deus me livre. Reunião do vereador, tô fora. Não é assim. Sim. A gente tem que votar. É um dever. A gente tem que sair para votar. E tem que saber em quem. Agora, a gente ainda vive num mundo, num país, que você vai pegar um papel no chão para ver em quem você vota. Como é que você pode exigir alguma coisa? Então, é o meu apelo. Estamos realmente no ano eleitoral. Vamos saber votar. Vamos aprender a votar. Se alguém não sabe, esse é o caminho. É escolher e se preparar para o seu candidato, porque ele vai lhe representar nos próximos 4 anos. Sim, fora que ainda tem tempo, né, para você pesquisar, ver a respeito sobre o seu candidato, porque, querendo ou não,
você tem que saber, né? Como você disse. E mudando um pouco o foco, você acha que a política e a religião, elas combinam? Combinam, porque eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. A religião, a política deixa de combinar com a religião quando o político usa a religião para se promover. Um exemplo, ele nunca vai à igreja, vai esporadicamente. Aí chega no ano eleitoral, nossa, perde uma missa. E tá ali. Isso é errado. Sim. Você usar a fé para se promover, colocar Deus no meio de uma campanha política, eu acho errado. Nada a ver. A não ser que você já é da igreja, você está sempre ali presente e agora você é candidato, então junta a sua comunidade e aí tá certo. Sim. Mas na igreja não é palco político. Até porque que eu não considero palco político. Por quê? Na hora que você sobe num púlpito de uma igreja para falar da política, você está usando o nome da igreja. Sim. Então você está. Todo mundo que está ali, a assembleia toda que está ali naquela igreja, está votando talvez e confiando, porque o sacerdote ou porque o pastor trouxe aquela pessoa, se então está confiando, a gente vai confiar também. Aí a pessoa faz uma besteira e aí o nome da igreja, onde vai? Sim. Entendeu? Se a gente tivesse a certeza que é uma pessoa do bem que vai continuar a fazer e ajudar, tudo bem. E se não fizer? Quem vai queimar? O nome da igreja. Entendeu? Então eu acho que nesse ponto, religião. Mas a religião precisa. Porque uma igreja tem seus problemas, inclusive junto ao município também. Eu vejo a minha igreja, que eu sou da igreja católica, e frequento a catedral. Sou da equipe de liturgia de lá, então. E eu vejo os problemas que a gente enfrenta com pichação. A catedral é o marco da cidade, é o número 1 da cidade. Então, quer dizer, uma igreja linda é a nossa catedral, vive pichada. Não tem estacionamento para o bispo, por exemplo, chega para celebrar, não tem um lugar, porque se ele parar o carro na calçada pode ser multado. E por aí vai. Então, quer dizer, e a igreja vai pedir para quem? Para os políticos. Então, um precisa do outro. A nossa vida, a nossa sociedade é assim. Nós estamos sempre precisando. Eu não posso vender o meu trabalho, eu vivo do quê? Do direito, do meu trabalho, da advocacia. Sim. E é uma troca, porque se você precisa de mim, eu vou atender o que você precisa e você me paga. Se você é um médico, eu vou me consultar com você e eu vou lhe pagar. Ou seja, é a troca. Isso é viver em sociedade, entendeu? Então, é essa troca. E aí, voltando para a igreja, que não é certo nesse sentido. Usar a igreja como palco político. Não, é errado. Exato. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo a nossa população como um âmbito de reclamação, porém eles não se aprofundam para ver como é que funciona um trabalho de um vereador ou de um prefeito. Eles preferem, por exemplo, minha rua tá ruim, meu bairro tá sem luz. Eles preferem reclamar ao invés de ter a consciência em quem votar para se realmente essa pessoa vai ajudá-la ou não. Você concorda? Concordo. Aí onde eu te falo que vamos aproveitar que o ano é político e vamos saber votar. Ou seja, vamos participar da vida política da nossa cidade. Seria mais Vocês ativo. são vocês são jovens, vão vocês buscar, por exemplo, a escola. Gente, vê se vocês fazem, se for possível na escola, trazer algum candidato, 1 ou 2, 3, que queiram falar para vocês escolherem. A partir do momento que você escuta um vereador, você vai chegar na sua casa e vai dizer, eu gostei do vereador tal. Vai ter uma reunião. Pai, você quer ir? Mãe, você quer ir? Um irmão, alguém, um amigo. É assim que a gente conhece. Agora, o que as pessoas fazem? A minha rua tá lá, não tem asfalto, mas sai de casa. Sabe pelo menos quem é o prefeito? Esse prefeito não vale nada, é muito cômodo. Eu estou aqui sentada, não faço nada pelo município. Esse prefeito não está com nada. Quem disse? Todo mundo tem defeito e qualidade. O prefeito também tem defeito e qualidade, os vereadores têm defeito e qualidade, mas você só vai saber, na realidade, o que ele fez ou não, se você for esmiuçar, se você for ver o trabalho dele. Veja como é que anda a situação do seu município. Será que as pessoas sabem a população do município? Será que as pessoas sabem o nome do prefeito do município? Muita gente nem sabe. Eleição para quê? Vereador. Vereador. Sim, vereador. Sabe nem o que o vereador faz. Eu não gosto desse vereador não, porque ele não asfaltou minha rua. É papel do vereador. Então, quer dizer, é a falta da comunicação. Por isso que eu volto a falar o que eu já disse. Sim. A nossa cultura política é muito pobre. Precisa Realmente. melhorar muito. Sobre a área jurídica, você tem alguma pergunta, Vini? Notamos, né, que logo após as
candidaturas, né? Candidaturas? Isso. Você foi para a área do direito. O que te motivou a ir para essa área, o início dela? Saí do cargo de vereadora, né, para poder entrar. Na realidade, vereadora, como eu falei, eu fui candidata 3 vezes. E uma Sim. das vezes eu fui suplente. Suplente é quando o vereador... Eu fiquei na suplência, o vereador por algum motivo não pôde estar, então veio o vice, sabe? Assim, como fosse o vice. Ah, sim. Então chama o primeiro suplente e eu fui. E assumi. Mas eu assumi porque aquele vereador não estava lá. Então eu fui suplente. Não cheguei a... Fui vereadora, como outro qualquer, mas entrei através da suplência e não do Sim. voto, porque eu não atingi o número de votos para ganhar a eleição. De todo modo, eu mudei para... Assim, foi a minha trajetória política. E mudando para a área do direito, que já na trajetória política, eu já estava na área do direito também, Sim. eu fui em função também do meu marido. Porque ele era advogado criminalista e atuava no Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, só para vocês entenderem, é quando existe o crime tentado ou o crime consumado. Quando é um crime contra alguém, seja tentado ou seja consumado, essa pessoa não é julgada pelo juiz. Ela vai para o Tribunal do Júri. Ela é julgada por 7 pessoas da sociedade. Jurados. Que são, 7 jurados que são escolhidos através dos CPFs ou dos títulos de eleitores. E daí eu me apaixonei por essa área, por esse lado. E eu ia assistir os júris do meu marido, nossa, eu ficava encantada. E ele dizia, então você tem que fazer direito, porque você fala muito, porque você não sei o quê, porque você gosta. E eu ajudava a digitar as peças dele, de defesa, de tudo. Tanto eu quanto a minha filha pequena. A minha filha, com 8 anos, já digitava para ele. Razões contra razões, enfim, número de peças de defesas para o Tribunal do Júri. E daí ele disse, você devia fazer isso. Ah, mas eu vou começar a estudar de novo. Não sei, tá. Aí, tá bom. Fui para a FIG Unimesp, universidade da qual eu tenho um imenso carinho. E fiz o vestibular, passei, eu digo, vou fazer o primeiro semestre. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu caio fora. Ele, tá bom. Primeiro dia de aula, eu fiquei encantado. Foi a história do direito. Então, saí por... Enfim, fiz o meu curso, amando o curso que eu fazia, adorei. Até que a minha filha também foi no embalo e acabou dizendo que ia ser médica. Todo tempo, vou ser médica, eu achava que ia ser mesmo. Afinal das contas, ela disse, mãe, eu quero fazer direito. Tá bom. E daí, enveredei nesse sentido, para a área do direito, até motivada por ele, entendeu? Mas, e aí, fiquei e estou até hoje. Mas por que você... Por que você escolheu a área da família e a área penal? Assim, na área penal, por causa dele. Porque eu já tinha um conhecimento. É tanto que, na faculdade, o último ano, para quem é da área penal, é escolhido para fazer, eles fazem um sorteio, um estudo entre todas as turmas, para fazer um júri simulado. Uma espécie de tribunal do júri, quer dizer, é um júri realmente, só que simulado. E eu fui escolhida para fazer a defesa. Eu ganhei e foi a minha primeira defesa foi na faculdade. Todo mundo assistindo, todo corpo docente, discente, toda lá assistindo ao júri. E foi a minha estreia no Tribunal do Júri. E cheguei a fazer defesa no Tribunal do Júri e uma coisa vai levando a outra. Hoje eu atuo na área... Daí eu fiquei no Tribunal do Júri. E como eu sempre gostei de família, do lado da família, acontecia, chegava no escritório, alguém estava com problema, era separação, era o inventário, especialmente divórcio, conversava comigo. Aí as pessoas vinham chorando, aí eu ia, ajeitava, conversava. Enfim, eu fui me especializando na área da família. E é uma área que eu gosto muito também, como na área penal, em função da minha história primordial. Sim, e a área penal, o seu foco é a violência doméstica, né? E você poderia falar a respeito disso e também sobre a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi criada em agosto de 2006. Aliás, a Lei 11.340 de 2006. Aliás, agora em agosto, ela completa 18 anos, a maioridade. E foi criada para coibir a violência contra a mulher no âmbito doméstico, que infelizmente tem aumentado. Por todos esses anos, a violência contra a mulher tem aumentado demais. Mas a Lei Maria da Penha veio para isso, e com a criação da Lei Maria da Penha, vieram as delegacias da mulher, enfim, todo um aparato para dar apoio à mulher vítima de violência. E a violência contra a mulher não é só a violência física, é a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual e física. Entendeu? Então, são violências do tipo que hoje é comum,
Mas antes, meu Deus, quantas mulheres já foram vítimas de violência e são vítimas de violência que nem sabe que são. Do tipo, o marido é ciumento, ela está com o celular, pega o celular, quebrou, é uma violência patrimonial. Ele não tem direito, é dela. Ele não tem que pegar, ele não tem que entrar no celular dela, é a vida privada dela. Porque tem maridos, companheiros, namorados, que se sentem donos. Ninguém é dono de ninguém, E né? vocês veem aí, toda hora, o feminicídio, que é exatamente isso aí, que tem aumentado. No Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é morta por violência. Então, quer dizer, o número só aumenta. Então, a Lei Maria da Penha foi básica, foi fundamental nesse sentido, mas também tem tido seus problemas. Sim, é um contexto histórico muito forte, né? A violência doméstica contra a mulher, não só doméstica, né? Mas nosso cotidiano, dia a dia. E atualmente também é muito forte a pressão psicológica, né? Que maridos impõem à mulher. Que, por exemplo, se você me denunciar, eu posso fazer tal coisa. E muitas Sim. vezes acaba inibindo esse papel da mulher em querer denunciar o marido através dessa pressão psicológica, né? Porque aí tem 2 fatores. O primeiro, a mulher, ela tem que entender uma coisa. Ela tem que ser sincera e honesta. Porque a lei veio para defender as mulheres que são vítimas da violência. Sim. E o que é um problema sério que existe na Lei Maria da Penha? E que isso já acontece no escritório cotidianamente. Por isso que eu estou falando com conhecimento de causa. Não estou chutando. O marido se separa. Às vezes um casal vem, a mulher vem para fazer geralmente, os homens, os clientes chegam e dizem assim, doutor, eu quero fazer meu divórcio, mas aí eu não preciso entrar com alimentos juridicamente, porque eu me dou bem com a minha ex. Eu pergunto logo, quanto tempo está separado? A gente está separado já há 1 ano e pouco. Você tem namorada? Não. Ela tem namorado? Não. Eu digo, então ofereça os alimentos antes que um dos dois tenha. Não, porque a gente é amigo. Não dá outra. Na hora que o primeiro passa a se relacionar, começa a confusão. E, geralmente, me perdoem as mulheres, porque eu sou mulher, mas pelo menos no escritório, a maioria dos casos, o quê? Como é que a mulher se vinga? Ou deixa o marido de ver os filhos, começa a alienação parental, quer colocar o filho contra o pai, ou, simplesmente, às vezes o pai, ela tem algum contato ainda com o ex dela, e ela inventa que foi machucada. E a Lei Maria da Penha, ela não oferece o contraditório. O que é o contraditório? Se alguém me acusa de alguma coisa e entra com a ação me acusando de certo fato, eu tenho o direito de me defender até chegar ao final da ação e o juiz decidir se eu sou obrigada a pagar aquilo que estão me cobrando, ou se eu sou obrigada, enfim, eu perdi a ação ou se eu vou ganhar a ação, se ela vai ser deferida ou indeferida, certo? Porque eu tenho esse direito de defesa e todo mundo tem o direito de defesa. Sim. Tá. A Lei Maria da Penha não dá esse contraditório de imediato. Porque quando ela foi criada, ela oferecia o contraditório. Então a mulher ia lá e dizia que apanhou do marido, o marido ameaçou de matá-la e tudo. Então ia primeiro ele se defender para dizer. Nesse interino ele matava a mulher. Então a lei mudou. No caso da Lei Maria da Penha, não tem contraditório. Então a mulher vai na delegacia e diz que ela apanhou do marido, por exemplo, chegou toda quebrada. E realmente ela falou, é do marido, onde é que ele está? Onde ele estiver, ele é preso. Então, se for mentira, até ele provar, acabou. Então, quais são os casos que aparecem? Eu tenho casos no escritório que de uma ação vem essa de vingança. Sim. Porque ainda estão em fase de divórcio, ou porque estão em fase tem algum litígio. E aí a mulher, com raiva, tendo litígio ou não, ela inventa, ela cria uma situação, vai na delegacia e diz, olha aí, ele disse que eu era isso, que eu era não sei o quê. Ou ela fala da violência, geralmente a violência moral, que é a injúria e a difamação. Injúria, calúnia e difamação. Essa é a mais comum. Aí o que acontece? Pede logo medida protetiva. Não pode se aproximar dela por tantos metros. Quer dizer, aí uma pessoa dessa, e a maioria, muitas são mentiras. Aí você chega à conclusão que as mulheres estão usando a Lei Maria da Penha como moeda de vingança. E isso é um absurdo. Tanto é absurdo e é verídico que a Rede Globo, uma novela passada aí, jogou um caso desse. Na novela de alguém que inventou um crime, o cara foi preso, enfim. Exatamente para chamar atenção. Gente, não é para isso. E aí o que acontece? Numa empresa, um engenheiro, um médico que está trabalhando e vê lá que ele foi vítima,
ele bater, aliás, que ele está sendo acusado como violência doméstica, como autor de uma violência doméstica, queima a pessoa, esse cara está sendo demitido. Então, até ele provar, entendeu? Então, quer dizer, e tem muito isso, então tá errado. Para isso, aí você me pergunta, e o que acontece? Já vou completar. Existe a denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa é uma denúncia falsa quando você move o judiciário e quando você move o administrativo, a polícia. Se eu simplesmente faço uma denúncia contra você só aqui entre nós, tudo bem, você não moveu nada. Mas você ir na delegacia com a mentira. Sim. Você está usando o tempo de um delegado, de um escrivão, não bastando o fórum. Você está usando o juiz. Então, isso é uma denunciação caluniosa, que é um crime de 4 a 8 anos. E qual que é o seu conselho para as mulheres que fazem esse tipo de coisa e para as mulheres que realmente sofrem um tipo de violência? O meu conselho, denunciem. Não tenham medo. Eu tenho casos também no escritório de mulheres que já foram 3, 4 vezes. Aí quando chega depois, não, desisti, não, porque a gente percebe que é o marido em casa ameaçando. Entendeu? Denunciem, vão ser felizes. Não deixem de viver a vida de vocês. Mas aí ele disse que vai me deixar na rua. Não deixa. Você tem seus direitos, procure um advogado. Entendeu? Procure um advogado e esclareça. Se você não sabe, esclareça. Mas não tem essa de, eu vou lhe matar. Vão embora, porque senão vai acabar morrendo mesmo, se você continuar morrendo fisicamente ou morrendo psicologicamente. Porque eu já tive casos de, por exemplo, vai prestar o exame da OAB, você não passa. É muito difícil, isso não é para você. Você não nasceu para... Gente, você está prestes a fazer uma prova, seja ela qual for. E a pessoa ainda te E o marido dentro de casa, seja marido, seja companheiro, o que for para dizer isso. Pelo contrário, a gente quer que diga, vai lá, eu vou ficar torcendo. Você vai conseguir. Isso que é parceria. Mas o que tem... Mas por que eles dizem isso? Com ciúme. Porque, nossa, vai ser advogado, vai passar, e aí pronto, vai me deixar, vai me largar. Isso é doença, isso é paranoia. Então tem que sair de perto de gente assim. Então, querendo muitas vezes também mulheres deixam de fazer algo em base ao seu marido, por exemplo, em questão de prova, de arrumar um melhor emprego, de sair em melhores condições fora de casa. Então, é importante a denúncia, né, da mulher ser livre, conseguir ter uma base em seu trabalho, em sua profissão, né, e não ficar apenas na dependência do marido e querendo ou não a pressão, né, psicológica, mas que faça a mulher se sentir melhor, né? Sim. Liquida com qualquer um, né? Sim, sim. E, bom, quais foram as principais responsabilidades e quais são, na verdade, né, as principais responsabilidades de uma advogada? Bom, a principal responsabilidade, fazer uma boa defesa. Porque um cliente, quando procura um advogado, seja na área penal, na área da família, na área tributária, qualquer área, quando alguém procura um advogado é porque está com algum problema. Sim. Então, ele quer que o advogado resolva o problema. Então, o nosso maior desafio é resolver o problema do cliente e deixá-lo satisfeito. Esse é um desafio grande. E como que você lida com a sua carga emocional, a carga emocional do cliente, referente a esses casos que são apresentados para você? De violência? Isso, de violência. Ou até mesmo do divórcio, né? Assim, Maria Clara, é não se envolver. Por exemplo, vou te dar um exemplo para fixar melhor para vocês. O juiz. Às vezes eu tenho um cliente que diz assim, aquele juiz é muito antipático, porque esse juiz nada dá certo porque ele é antipático, eu acho que ele não vai com a minha cara. Que é isso? O juiz é uma instituição. Uma audiência, o juiz está aqui, nós estamos aqui. Defesa com seu cliente e a outra parte, o advogado com a outra parte, certo? E o juiz está ali olhando porque ele já olhou o processo e ele vê provas. O juiz ele vai julgar pelas provas, não é pela pessoa. Então, está na audiência de família, por exemplo. Não adianta chorar. Aí você vê cada caso de mulheres que faz drama e que chora e que diz que o marido é ruim. Ou então o marido que fala que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, enfim. Cada barraco, você não tem ideia. Mas, e o juiz está ali, dando a ordem na audiência, mas ele não vai se comover porque ela está chorando. Tadinha, ela está chorando, ela não tem nada. Então, não, quer nem saber. Ela pode estar morrendo, mas se nos autos não é o que ela está pedindo, não vai ter, não vai conseguir. Assim somos nós advogados. Uma vez eu fiz uma audiência onde a mulher falou, nunca esqueci disso, a mulher falou assim, eu já vi gente, na audiência, eu já vi gente ruim, mas igual a senhora. Aí foi preciso o juiz dar uma chamada nela, disse, que é isso? A gente não se envolve na situação, a gente está ali para fazer a defesa.
Entendeu? É claro que para fazer a defesa do meu cliente, se eu puder provar que a outra parte agiu de má fé, agiu com algum caso ilícito, vai estar tudo nos autos e eu vou tentar provar sim. E na hora da audiência, que é a hora daquela discussão calorosa, você vai tentando pondo as coisas para que o juiz entenda isso e dê o veredito final, entendeu? Então, não adianta a gente se envolver, porque, por exemplo, num caso de violência, se eu vou me envolver emocionalmente, eu não vou ter condições, porque tem cada caso triste. Então, se eu for muito, ai, coitada da minha cliente, eu também vou me emocionar e não vai dar certo. Então, eu tenho que ir mais ou menos tipo um juiz imparcial. E como que você Só que, prepara cortando, essas só que audiências? imparcial, o juiz de ambas as partes, de réu e de autor. Eu não serei parcial pela minha parte, mas imparcial, que eu quero dizer, em relação ao cliente. Sim. E como que é o processo de você preparar essa audiência? O que você faz, assim? Estudar o processo. Sim. Desde o início, desde a hora que entrou com a peça principal. Às vezes é você quem começa e às vezes você pega um processo andando porque mudou o advogado por algum motivo. Mas é estudar. Quando você tem conhecimento de causa, e aí eu já falo abrangendo todas as áreas, quando você tem conhecimento de causa, você não tem medo de falar. Você não tem medo de defender. Então, eu vou na audiência. É lógico que no começo da vida da gente, até hoje, mas no começo de vida, especialmente no tribunal do júri, por exemplo, você chega e você fica nervoso, porque está todo mundo ouvindo, vendo o que você vai falar, então você tem que falar bem, falar com postura. Então, vendo a hora que você fala alguma coisa errada, a gente acaba ficando... Mas na hora que você estuda o processo, tem erro. Não tem erro porque você sabe o que você está falando. Sim, sim. Ia te perguntar se houve algum caso, assim, que te marcou. Tipo, esse caso eu nunca vou esquecer. Poderia nos dizer? Olha, eu tive um caso interessante no tribunal do júri, na audiência. Antes de ir para o júri, existe a audiência para saber se realmente vai ser caso de júri ou não. E aí o réu me contou uma história e eu estou lá na audiência defendendo, por quê? Para advogado você não pode mentir. Tem que ser aquilo ali, entendeu? E aí a história que ele me contou é daquela história que eu fui vendo, fazendo toda a defesa dele. No dia da audiência, ele já chegou, que ele ficou na ponta. Eu estou aqui com o promotor de um lado, eu aqui, juiz da outra ponta. Daqui a pouco, quando ele abriu a boca, eu já senti cheiro de bebida. Eu queria morrer. Meu Deus, eu não acredito que esse homem tá. Daqui a pouco. O que ele disse para mim, eu estava fazendo uma defesa dele de um crime pela violenta emoção. O que é o crime da violenta emoção? Quando você age quando você está fora de si, sabe? Aquela, na hora do calor, sabe aquela discussão quando você tem com um irmão, com alguém que você diz, não sei o que, o cara diz, poxa, eu nunca vou esquecer, você disse que eu era isso, eu disse sem querer. Porque você estava nervoso? Então, na hora do nervoso, é melhor ficar quieto? Então, para as pessoas que acabam cometendo esse tipo de coisa, como foi o caso dele, brigando com uma pessoa, ele esfaqueou a vítima. Só que ele disse, foi na hora da briga. Então, se foi na hora da briga, o cara começou a xingar, chamou ele disso, daquilo, ele tinha uma namorada, envolvendo uma mulher. Eu digo, então vai para violenta emoção. Ele fez realmente na figura da violenta emoção. Se ele está na briga, a faca estava ali perto, e o cara vem esmurrando ele e disse que ele era isso, que ele era nomes horríveis e tal. Então, enfim, a situação dava para violenta emoção. Chegou a hora, ele mudou tudo. Ele disse, não, então, eu fui em casa buscar uma faca. Não é assim. Enfim, no final das contas, ele foi para o tribunal do júri. Eu queria matar, porque na realidade ia morrer por ali mesmo. Sim. E ele foi para o tribunal do júri porque ele foi buscar uma faca, então ele tentou matar a vida de alguém, ele tentou tirar a vida de alguém, mudou toda a história e aí eu fui e foi um desafio porque eu consegui ainda absolvê-lo, graças a Deus. Parabéns Mas mesmo. foi, obrigado. Mas foi um caso que me marcou exatamente porque me pegou de surpresa. Ele mudou tudo na hora. Porque ele tinha bebido e eu não sei se a bebida fez ele mentir ou se a bebida fez ele falar a verdade e ele estava mentindo para mim, entendeu? E quando você pega um caso, o que te deixa muito gratificada que acontece? E qual é o maior desafio em relação a isso? Como esse, por exemplo, quando você pega um caso, é tão bom quando você pega assim um nó cego e você vai devagarinho até você conseguir desmanchar tudo e dizer, consegui. Então, quer dizer, o desafio como eu falei, é a vitória, é a gente conseguir deixar o cliente satisfeito, a família do cliente satisfeito, entendeu? E também a gratificação, né? Muito, muito. Muito grato porque o cliente lhe tem como uma pessoa assim da mais alta confiança. Eu tenho clientes e tenho casos que eu já disse para o cliente, olha, se você quiser procurar outro advogado, o meu pensamento é assim. Se você quiser, mas fica à vontade. Não, doutor, eu quero com a senhora. Então, isso é muito bom, entendeu?
essa confiança? Por exemplo, naquele caso seu, você acha que, por exemplo, querendo ou não, foi num improviso, né, na base do seu conhecimento, para conseguir desmentir a história, né, depois. Você acha que, por exemplo, a sua comunicação anterior fez diferença na hora de conseguir, tipo, ter uma melhor comunicação através, tipo, por exemplo, de outras áreas? Sim, comunicação é tudo. Porque, veja bem, digamos que vocês são clientes meus e vieram me procurar. Aí, abre a porta aqui, eu entrei, tá, então, fizeram uma reunião comigo. Então, doutor, eu tô com esse problema. Se eu disser, então tá certo, tá bom, é isso aí que vocês têm, tá certo. Tá? Você vai dizer, e a advogada é essa? A mulher nem fala. Não confio não, entendeu? Então, você tem que passar, quando você, não que a pessoa que fala assim, não passe, ela pode não passar confiança e às vezes até sabe muito mais. Mas é bom que você mostre convicção. Você fala olhando, quanto mais você mostra convicção, mais você tem a certeza que você está falando a verdade. Entendeu? Sim. E numa defesa, como no tribunal do júri, isso é fundamental. Porque eu não estou falando só para o juiz e para o Ministério Público, eu estou falando para, além dos 7 como é que eu vou dizer, os 7 jurados que estão ali, e são pessoas leigas, são pessoas do mundo jurídico. Até pode coincidir de ter um sorteio de um advogado, mas na grande maioria são pessoas leigas. Então você tem que convencê-los. Como é que eu vou convencer 7 pessoas? Então, gente, não foi, ele não matou. Você tem que ter, inclusive, postura. Você tem que chegar chegando. É isso que eu falo. Seja qual for a profissão, você tem que chegar chegando. Eu sempre disse isso para minha filha. Chega chegando. Não é querendo ser melhor do que ninguém. É chegar mostrando o que você sabe. Que aí a pessoa vai ter confiança. E você mesmo vai ter confiança em si. E já que vocês estavam falando sobre comunicação, né? Quais outras qualificações você acha que um bom advogado deve ter para poder atuar na defesa de alguém? Olha, o especial, o primordial é ter a comunicação em si própria. Argumentação. A argumentação, exatamente para você saber se sair, você saber lidar com a situação, saber negociar com a situação. Dependendo da situação, você saber negociar com um outro colega, você saber entrar, você saber sair, você saber se relacionar com as pessoas que ficam nos cartórios, das varas, do fórum, ou que seja no tribunal, ou que seja no Supremo Tribunal, na Suprema Corte, enfim. Você tanto entra no fórum aqui em Guarulhos, com essa postura, como você vai entrar no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, onde fica o nosso famoso Xandão. Então, esse tipo de postura, de comunicação, de certeza ou de confiar em você, que lhe faz ser um profissional à altura do que o seu cliente espera. Sim. E aí, queria te perguntar, tipo, sempre melhorando a sua postura, né? Querendo ou não, vai no tribunal do júri. O promotor vai estar lá motivando, né, os jurados a votar sim. Contra você, né? Isso, exatamente. E você ter que bater de frente com ele faz toda a diferença, né? Você ter uma boa postura, uma boa comunicação, né? Faz totalmente diferença para você não ficar atrás do promotor e conseguir ser um advogado qualificado, né? Com certeza, porque o promotor, ele tem... Quando o júri começa e a palavra é dada para o promotor, ele tem 1h30 para falar para aqueles 7 jurados. E ele vai fazer essa 1h30 dizer que o seu réu vai ser preso. Ele tem que ser condenado. Então, ele vai provar para aqueles... Ele vai convencer os 7 jurados isso. Aí ele para de falar, você tem 1h30 para dizer que não. O que ele disse ali, não. Mas você tem que ter argumento para rebater o que ele fala. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que ter uma boa... Você tem que ir preparado. Bom, e referente à tecnologia, você acha que mudou bastante o mundo jurídico? Muito. Nossa, antigamente a gente, para fazer uma defesa, tudo que a gente pensava era olhando, queria pegar um artigo de algum jurista, por exemplo, aí você copiava do livro. Hoje não, você tem tudo na mão. Sem tirar quê? Eu vou fazer um divórcio. Eu já tenho mais ou menos o que eu sei. Copia, cola e vou mudar só as situações. Entendeu? Quer dizer, é lógico que a minha defesa, cada um é um tipo de defesa. Sim. Mas o quadro geral é tudo igual. Então, quer dizer, você tem audiência, então. Isso falando dos textos. E vamos para a audiência. Gente, é fantástico você fazer a audiência numa mesa como essa no seu escritório. Você se tranca numa sala e você fala, ai, meu Deus, você faz uma audiência. A audiência pode ser na Bahia, como outro dia eu tive uma, em Juiz de Fora. Então, quer dizer, eu aqui em Guarulhos.
Como que eu ia para Juiz de Fora? Se fosse outro, ia ser muito mais... Então, era melhor ele contratar um advogado lá, porque ia sair mais barato, enfim. Sim. Hoje em dia, você faz audiência em qualquer lugar. Então, a tecnologia é maravilhosa. Além de incentivar para vocês que estão começando, se forem para essa área, ou qualquer área que seja, ela, na nossa área do direito, mudou totalmente. Só, especialmente o fato das audiências telepresenciais. Isso é fantástico. Sim. E, por exemplo, na área da família, é bem complicado, né, lidar com a família em si. Quais são as maiores dificuldades, ou você acha que não é tão difícil assim? Bom, depende da situação. Por exemplo, quando se tratando de área de família para a gente, o divórcio é o mais comum hoje em dia, Sim. né? Então, a dificuldade é quando você está defendendo os direitos do outro e quando você percebe que o outro está querendo passar a perna, entendeu? O que acontece? Na maioria dos divórcios é isso aí. Geralmente, o homem detém a parte maior, infelizmente, e aí tentam dilapidar o patrimônio para poder não passar para a mulher, esse tipo de coisa que ela a cliente já vem, já lhe contrata porque confia no seu trabalho. Então, você tem que mostrar e tentar defender o patrimônio dela quando você vê que está sendo afetado. Sim. Percebemos que você é uma pessoa muito religiosa, né? Para você, a fé, qual é o significado dela, assim? A fé é tudo. A E até fé, no meio, no seu meio, né, do dia a dia, do trabalho. a fé é uma definição que eu vi da fé e nunca esqueci. A fé é a certeza de algo que ainda está para existir. Ou seja, o que é a fé? É você ter a certeza que você vai passar no vestibular na área que você escolheu, porque você está estudando e porque você tem um Deus que lhe ajuda. E você põe isso na sua cabeça, eu vou passar, porque eu estou me preparando. Não é você ficar em casa sem estudar, não, eu estou me preparando e eu tenho um Deus que me ajuda. Então, a fé é essa certeza, porque o milagre só acontece por causa da certeza que você tem, por causa da fé. Então, a fé é tudo. A fé é o dom que a gente tem para ter uma vida feliz. Infelizmente, muita gente não usa e não sabe o valor desse sentimento. Sim, sim, de extrema importância a nossa fé, né? E, Jô, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Você poderia deixar uma mensagem para nós que estamos encerrando nossa carreira escolar, nosso ensino médio? Qual seria uma motivação para nós seguirmos uma carreira profissional? Olha, primeira coisa, vocês escolham uma área que vocês têm uma atração. Não adianta vocês escolherem um exemplo, a área da arquitetura, porque a colega disse que é bom. Não, vocês têm que ter uma atração. É uma área que você gosta, vai vendo lá mais ou menos como é que se aprofunda para você escolher. Escolheu, decidiu, aí vocês vão partir para fazer o vestibular para essa área. Fez o vestibular, passou a outra etapa, vocês vão ser bons alunos. Porque vocês têm que ter base. Não se juntem na turma de que não está nem aí. Não, a gente passa. Não, aprendam para vocês terem base. Porque voa. O curso que vocês escolherem, por mais demorado que seja, um curso de medicina, por exemplo, que demora bastante, o curso de direito são 5 anos, medicina mais, porque tem a residência, mas voa. O tempo passa voando. E vocês só vão ser alguém na vida próspero se vocês estudarem. Sim. E o saber não ocupa espaço. Estudem, se graduem. E quando se graduarem, se pós-graduem. Depois, eu sou médica, então você da área tal, vai estudar essa área, vai se pós-graduar. Eu sou advogada da área, vai estudar também. A vida é um eterno conhecimento, porque se você não conhece, se você não tem o conhecimento atualizado, aquela famosa reciclagem, você fica para trás, porque o mundo está girando muito rápido. E sejam bons. Sejam isso que eu falei. Sejam aqueles que chegam chegando. Não melhor do que ninguém, mas você vai ser, na sua área, você vai ser bom. Você vai ser aquele que vai atender e vai ter o cliente de volta. Nós estamos sempre em uma busca, né, pelo conhecimento. A gente não pode ficar estacionado. Sim. E, Jô, a nossa Pode Educando está chegando ao fim. Mas muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos ter você aqui com a gente. E você tem mais alguma coisa para dizer? Você tem algum agradecimento? Sim, eu quero agradecer ao Colégio Bovenuto, na pessoa da nossa mantenedora Lu Oliveira,
que é uma amiga querida, que eu sempre falo, que aquele chavão, uma amiga de milhões. Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ela e por toda a família dela. Parabenizar o colégio por essa iniciativa, na pessoa da professora Andressa. Parabéns, um curso maravilhoso, que a minha mensagem chegue até vocês como uma mensagem que possa ajudar profissionalmente no mundo acadêmico de vocês. Parabenizar a Maria Clara, muito desenrolada com as suas perguntas, vocês que ainda estão no ensino médio, pela idade, são tão jovens. O Vinícius, muito bacana. A Lua, que deu toda a assistência ali na parte técnica. Olha, parabéns para todos vocês, parabéns para o colégio como um todo. Fiquei muito feliz. E fico feliz pelo fato do convite, de estar aqui. Espero ter atendido à altura do que vocês esperavam. Muito obrigado, Muito obrigada, Jô. Um beijo para Adoramos. vocês. Ó. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau.